Pois é, os setores que já estão reclamando dessa possível mudança na jornada, na escala, eles pedem uma compensação, de alguma forma, baratear a folha salarial, uma redução de impostos. O senhor acha que isso é possível fazer isso neste momento no Brasil? Olha só, em 2019, o governo Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade para a aposentadoria e diminuindo o valor, por exemplo, da pensão e da própria aposentadoria. Ah. Não houve compensação ao trabalhador brasileiro. Porque agora tem que ser uma coisa imediata, uma compensação eventualmente a setores econômicos. E alguns deles já recebem fortes subsídios. Logicamente que nós vamos ter que entender a realidade de cada um desses setores, de cada um desse tipo de empresa, se é pequena, se é média ou grande, para que a gente possa, aí sim, decidir o que fazer. Mas não pode ser algo automático, porque quando o trabalhador perdeu, não houve uma compensação para ele. Então, não pode ser algo só porque eventualmente o trabalhador vai ganhar algo, não significa que o setor econômico vai perder. Quem disse isso? Isso não é uma regra tão exata assim, né? Jussara? Deputado, só para ficar claro, pode ter regras de transições diferentes para empresas de tamanho diferentes? Por exemplo, uma indústria com mais de 200 empregados e a diferença, por exemplo, para um comércio que tem 5 funcionários, há essa possibilidade? Como que o senhor vê esse debate? Eu acho que nós vamos ter que conversar e debater muito sobre isso, porque a capacidade de um comércio pequeno, uma padaria, uma venda, um hortifruti, um açougue, enfim, um serviço ali pequeno, de ele suportar uma mudança mais rápida, é menor do que uma empresa que tenha muito mais trabalhadores. A capacidade dessa empresa de se adaptar é muito maior. Então, acho que essas realidades nós vamos ter que levar em consideração para ver o que fazer, se é uma transição maior, se é algum outro tipo de medida, para não comprometer justamente a sobrevivência desse comércio, em especial menor. Deputado, eu pergunto sobre o projeto de lei apresentado pelo governo, que a gente sabe, um PL é mais simples de ser aprovado do que uma PEC. De alguma forma isso pode ser levado em conta? O PL é necessário e ele terá que ser aprovado em algum momento. Ele tem duas importâncias, né, nesse instante. Qual? Primeiro, forçou a celeridade da votação da PEC. E aí o presidente Hugo Mota, temos que lembrar que ele assumiu esse compromisso de aprovar nesse semestre. Ele cumpriu isso ao mandar a PEC para a CCJ e agora imediatamente ao instalar a comissão especial. Mas o projeto demonstrou, primeiro, o compromisso e a vontade do presidente Lula em garantir isso ao trabalhador brasileiro. Segundo, em acelerar e forçar que a PEC também seja votada até o final de maio. E terceiro, porque o conteúdo que tem no projeto, ele tem semelhanças em algumas questões, por exemplo, na redução específica da jornada com a PEC, mas ele trata de outros temas mais detalhados que serão objetos de análise em algum momento, ou agora concomitante com a PEC, ou a posteriori. Uma coisa simples para a gente entender isso, hoje a jornada é de 44 horas, o limite máximo, 8 horas diária, limite máximo. Mesmo assim, há leis infraconstitucionais regulando as diferentes categorias, os diferentes serviços, as diferentes jornadas. Portanto, mesmo reduzindo para 40 ou 36 horas, ainda será necessário legislação, ou seja, projetos de lei, que possam regular essa nova jornada. Então, o projeto ele é muito válido, ele tem muito mais detalhes do que aquilo que é contido na PEC. Que a PEC assegura, vamos dizer, o valor universal, né? Uma cláusula que não pode ser rebaixada, tem que ser sempre cumprida, mas o detalhamento estará sempre no projeto de lei. Jussara? Deputado, o fim da escala 6x1 tem sido uma das bandeiras que o presidente Lula vem trabalhando. Qual que é o impacto deste ano eleitoral para esse debate e como que o senhor vê que oposição e governo devem discutir esse tempo? Qual deve ser a contaminação nesse assunto? Primeiro que são escolha e decisões políticas. O governo anterior decidiu fazer a reforma da Previdência tirando direitos, como foi feito no governo antes, uma reforma trabalhista. O governo do presidente Lula está fazendo, sem dúvida, diria que uma grande reforma trabalhista, mas garantindo direitos ao trabalhador brasileiro. São escolhas e a história diz isso.
Esse compromisso do presidente Lula vem desde quando ele era constituinte e ali reduziu a jornada de 48 para 44 horas. E pós isso, pós-Constituição, houve luta política para reduzir a jornada. O presidente Lula já reduziu, já isentou quem ganha até 5 mil do imposto de renda, quem ganha até 5 mil do imposto de renda. Então ele tem um compromisso com o povo trabalhador. Essa pauta, ele já falou sobre ela o ano passado. Então não dá para dizer que é algo eleitoral. Agora a oposição vai ter que se demonstrar claramente se ela está fazendo uma disputa tão somente eleitoral contra o governo do presidente Lula ou se ela tem compromisso com a família brasileira, que vai ser muito beneficiada, e com o trabalhador brasileiro.